Na última aula, nós falamos um pouco sobre as angústias da análise sintática. Então, a gente já percebeu que o verbo ser não é sempre de ligação, por exemplo. Ele pode ser de ligação a depender do contexto. E a gente também traçou ali uma estratégia de análise sintática que é começar a análise sintática pelo sujeito. Ou seja, a gente precisa avaliar tudo que está na frase para depois chegar no verbo. Quando o aluno se dispõe a fazer uma pergunta direta para o verbo, a chance de ir para o buraco é muito grande. E aí a gente trabalhou isso na aula passada. Mas vamos dar uma finalizada nesse conteúdo, né? Vamos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo para a gente trabalhar melhor, tá? Então, a gente pode começar resumindo o seguinte: quais são os passos que eu quero que você siga em se tratando de análise sintática? Como que eu quero que você faça a análise da frase e principalmente por que eu quero isso, né? Qual que é o fundamento disso aqui? Então, nós vamos iniciar a análise sintática pelo sujeito. E aqui a gente ainda vai colocando uma ordem para o nosso sujeito para fazer mais sentido. Então, isso é o passo 1, né? Aí, ao iniciar pelo sujeito, a gente olha se ele está escrito na frase, é uma hipótese. A gente olha se ele está implícito no verbo. Isso é outra hipótese, né? Que o sujeito pode estar o quê? Subentendido, pode estar implícito na forma verbal. A gente olha se é um caso de sujeito indeterminado. Terceiro do plural, sem referente, partícula sim indicando indeterminação do sujeito. E a gente olha se o sujeito é inexistente. Então, eu avalio todas essas situações quando eu penso no sujeito. Eu avalio se ele está escrito na frase, né? Inicio a análise sintática pelo sujeito. Por quê? Porque se eu começar pelo verbo, muito provavelmente eu vou confundir termos sintáticos dentro da análise. E a gente já fez um monte de frases na aula passada pensando nisso. Segundo ponto da minha análise sintática é localizar adjuntos adverbiais. Então, eu estou procurando palavras ou expressões que exprimam circunstância. Então, na sequência, verifique adjuntos adverbiais. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, né? Avalie as expressões que exprimem o quê? Circunstância, né? Então, classifique as expressões que exprimem o quê? Circunstância. Depois, eu vou avaliar o predicativo. Então, na sequência, busque os predicativos. Então, em seguida, identifique termos que possam funcionar como predicativos. Predicativos, qualidades, características ou estado se referindo ao sujeito ou ao objeto, né? Eu posso ter aí predicativo do objeto também. Então, eu tenho que aqui, né? São termos que denotam qualidade, característica
ou estado. E a gente sabe que pode ser do sujeito ou do objeto. E aí, gente, só depois que eu procedi a essa análise desses termos aqui, é que eu posso fazer pergunta para o verbo. O problema da vida é que o aluno quer começar perguntando para o verbo. Ele quer falar assim, quem busca, busca algo ou alguém. Beleza, vai encontrar provavelmente um objeto direto. Agora, falta algo ou alguém. Provavelmente você vai encontrar o sujeito e como você procurou objeto, acabou tendo uma referência inadequada da frase. Então, o problema é que o sujeito, por exemplo, pode estar posposto ao verbo. Nada impede que o sujeito esteja, por exemplo, depois do verbo. E ao fazer perguntas para o verbo, você tem mais chances de errar. Então, você precisa primeiro separar outros termos sintáticos. E a gente só vai fazer pergunta para o verbo depois que a gente classificou esses demais termos sintáticos. Então, vamos avaliar aqui. Depois que eu fizer esses termos aqui, aí eu posso fazer o quarto passo, que é analise a predicação verbal. Então, você vai olhar se existem ou não complementos ali se referindo ao verbo, né? Então, avalie os complementos, se com ou sem preposição, né? Então, a última coisa que a gente faz é pergunta para o verbo. Então, quando a gente pensa em análise sintática, eu começo a análise sintática sempre pelo sujeito. E na sequência é que eu vou avaliar, por exemplo, outros termos sintáticos, tá? Então, eu não começo a análise sintática perguntando nada para o verbo, porque a chance de eu encontrar um sujeito e achar que é objeto é muito grande. Então, o problema é que a gente confunde. Flávia, me prove com frases. Então, vamos começar a nossa aula com frases e, na sequência, a gente vai para classificações propriamente, tá? Então, nós vamos fazer um pensando, né? Só para a gente ter uma noção aqui. Então, vamos analisar algumas frases para fazer mais sentido para vocês, tá? Então, o ideal é sempre a gente partir de frases, porque vai ajudando o aluno a concretizar o raciocínio, beleza? Então, nossas frases aqui. Aconteceu um fato estranho no local. Se o aluno começa pelo verbo, ele vai falar assim, aconteceu algo, né? Ele vai falar, acontece alguma coisa. E muito provavelmente ele vai errar a análise sintática. O que ele vai supor que um fato estranho seja objeto direto ali naquela frase, quando na verdade esse termo desempenha o papel de sujeito. Não dá para colocar um ele, então significa que o sujeito não está implícito. Esse sujeito está escrito, ó, um fato estranho, sujeito, aconteceu, verbo intransitivo, no local. No local, adjunto adverbial de lugar, né? Quando eu chego na segunda frase, espera-se a vitória no concurso público. Eu vou lá e penso assim, quem espera, espera algo. Aí eu já posso olhar para a vitória e supor que esse termo, né, funcione ali como objeto direto. Só que, na verdade, eu tenho um se dentro dessa frase. Que se haver dispara o meu coração, né, gente? Encontrei um que, um sim, um haver na frase, eu já tenho que ficar mais atenta, porque pode haver alguma especificidade. E no caso desse se que vai aparecer em espera-se a vitória no concurso público, a gente tem ali uma partícula, o quê? Apassivadora. Então, eu vou para minha frase pensando assim, ó, espera-se a vitória no concurso público. Quem espera, espera algo. Esse se que está aparecendo aqui é partícula, o quê? Apassivadora. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, a vitória funcionando como sujeito paciente, né? No concurso público, fazendo o papel de adjunto adverbial. Então, a gente já sabe que se há PA, não há OD. O objeto direto passa a exercer a função de sujeito paciente. Quando eu falo esperamos a vitória no concurso público, quem esperamos? Nós. Então, aqui eu tenho um sujeito que ele é classificado como sujeito oculto, desinencial, né?
Esperamos quem esperamos? Nós. O que nós esperamos? A vitória, onde? No concurso público, adjunto adverbial, e aqui sim eu tenho um objeto direto. Esse a que introduz a vitória é apenas um artigo, né, gente? Isso aqui não é preposição, não, é artigo. Chegou a uma conclusão apesar do medo. Sujeito, ele. Chegou. Apesar do medo é uma concessão, então adjunto adverbial concessivo. Uma ressalva, né? Aí eu tenho assim, ó, há uma conclusão, não é lugar, não é qualidade do ele, então eu tenho um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Esse a que está aqui é uma preposição. Daqui de cima, artigo. Chegou ao local da prova apesar do medo. Apesar do medo, continua sendo um adjunto adverbial concessivo. Ao local da prova, onde chegou. Então, isso é um adjunto adverbial de lugar. E esse verbo chegar fazendo aí o papel de verbo intransitivo. O problema é que a gente acha que toda vez que tem preposição, por exemplo, a gente vai ter um objeto que indireto, e isso não é verdade. A preposição ela pode introduzir outros termos sintáticos. Não necessariamente a preposição estará sempre no objeto indireto. Inclusive a gente vai estudar hoje, né? A gente vai ver que existe objeto direto que preposicionado. Então existem outros termos sintáticos que são introduzidos também por preposição, beleza? Bom, então olha o que eu fiz. Comecei a análise sintática pensando nas possibilidades de sujeito. O sujeito pode estar posposto ao verbo. Eu posso ter uma construção de passiva e o sujeito ser paciente. Eu posso ter um sujeito desenencial. Eu preciso avaliar o contexto, né? E, vamos dizer assim, uma estrutura muito semelhante, ela pode dar origem a classificações diferentes por causa, por exemplo, da partícula passivadora, que eu sei que se há PA, não há OD, o objeto direto passa a desempenhar a função de sujeito que paciente. Então, eu preciso analisar a frase como um todo. Embora, né, nosso papel a partir de agora vai ser estudar as partes, eu preciso ter uma noção do todo, beleza? Então, vou estudar as partes, mas eu preciso sempre ter uma noção do todo, ok? Então, nós estamos em predicação verbal. O que é a predicação verbal? Também chamada de transitividade. Então, você fala assim, os verbos têm a mesma predicação ou a mesma transitividade. Isso é a mesma coisa, né? Então, em termos de classificação em transitividade, eu tenho 5 espécies diferentes a depender lá do grupo de verbo. Então, eu posso ter um verbo de ligação. O que acontece com o verbo de ligação? Ele precisa estar numa lista e ter predicativo do sujeito. Então, todo verbo de ligação vem acompanhado de predicativo do sujeito. E eu preciso saber, né, de antemão, quais são os verbos que normalmente funcionam como verbos de ligação. E aí nós vamos ver isso tudo na nossa aula. Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, eles não precisam de nada. Por isso que a gente costuma falar assim, o verbo intransitivo, ele pode vir sozinho. Ele morreu, Maria saiu. Só que para efeito de prova, gente, uma frase do tipo ele morreu, Maria saiu, a chance de cair é mínima ou zero, né? Vamos ser realistas, a vida não vai ser tão fácil assim para você. O que acontece é que os verbos intransitivos, eles não precisam de outros termos, mas eles podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos. O que eu sei é que um verbo intransitivo, ele não vai ter objeto direto nem objeto indireto, beleza? E ele exprime uma ação. Então aqui, não existe OD, não existe OI. No verbo de ligação também não existe OD, não existe OI, beleza? Verbos transitivos diretos, obviamente, apresentam objeto direto. Não exigem preposição, né? Verbos transitivos indiretos apresentam objeto indireto, ou seja, em regra, introduzido por preposição.
E a gente vai preenchendo todos os pré-requisitos, porque em aulas passadas nós estudamos o que era preposição. Então você já sabe quais são as preposições, para ter uma noção até para reconhecer esse tipo de termo dentro do complemento verbal, né? Então uma coisa vai se juntando à outra. E no caso dos verbos transitivos diretos e indiretos, eles apresentam dois complementos, um preposicionado e outro sem preposição, beleza? Bom, então nós vamos estudar exatamente esses grupos de verbos. Vamos começar com o verbo intransitivo. Os verbos intransitivos não exigem um complemento, quer dizer, eles não apresentam OD nem apresentam OI. Então, essa é a primeira coisa. Eles podem construir o predicado sozinhos, mas não precisam vir sozinhos. Então, eu sei que eles podem vir seguidos de adjuntos adverbiais, e é comum que isso aconteça, né? E ou predicativos. Flávia, mas eu achava que predicativo era exclusivo de verbo de ligação. Achava errado. O predicativo, ele pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Intransitivo, ligação, transitivo direto, indireto, direto, indireto. O predicativo, ele se liga ao nome, ao sujeito ou ao objeto. Então, ele pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Ele não é um item exclusivo do verbo de ligação. O que acontece é que para um verbo ser de ligação, ou seja, funcionar como verbo de ligação, ele precisa ter predicativo. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, o verbo de ligação é fiel. Ele só casa com o predicativo. Então, todo verbo de ligação é fiel, só casa com predicativo. Mais especificamente, só casa com predicativo do sujeito. E no caso do predicativo, ele é bem safado. Ele vai com qualquer um. Ele se associa a qualquer tipo de verbo, beleza? Então, o verbo de ligação só vai com predicativo do sujeito, mas o predicativo acompanha qualquer tipo de verbo. E aí a gente vai escrevendo essas questões e trabalhando esses conceitos para você entender como é que eles funcionam, tá? Então, os verbos intransitivos podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Então, verbos intransitivos não apresentam OD nem OI, podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos, podem ou não ter sentido o quê? Completo, porque o sentido pode ser ampliado por um adjunto adverbial, tá? Então, podem ou não ocasionalmente, eles podem ter o seu sentido, né, ampliado ali por um adjunto que adverbial. Então, não apresentam OD nem OI, né? Podem construir o predicado sozinhos e em prova isso não acontece. Em prova pode ter certeza de que você vai ter uma frase bem grande e tudo que tiver na frase vai constituir ali termos de adjunto adverbial. Vou mostrar isso para vocês, tá? Maria nasceu no Rio de Janeiro. Bom, eu tenho sujeito, Maria, no Rio de Janeiro, onde ela nasceu. Então, isso é um adjunto adverbial de lugar. Aí, vamos supor que eu tivesse vírgula, em dezembro, meses do ano com letra minúscula, né? Maria nasceu no Rio de Janeiro em dezembro, no início do mês. Aumentei a frase só para você entender que isso aqui é o que vai acontecer na sua prova. Ela vai ser cada hora maior. São outros adjuntos, o quê? Adverbiais. No caso aqui eu coloquei adjunto adverbial de tempo, né? Paulo dormiu muito cedo por
por ter tomado remédio, por ter compromissos no dia seguinte. Paulo, sujeito, dormiu, verbo intransitivo, muito cedo, tempo que ele dormiu, aqui é um superlativo, né? Cedíssimo. Por ter compromissos no dia seguinte, uma oração subordinada adverbial causal, por ter compromissos no dia seguinte. A gente vai expandindo as frases, né? Eduardo dormiu cedo. Eduardo, sujeito, verbo intransitivo, cedo, um adjunto adverbial também, compondo a frase aqui. Ah, eu quero aumentar essa frase. Eduardo dormiu cedo. Naquela noite de domingo, outro adjunto adverbial. Os argumentos do advogado, sujeito, não, adjunto adverbial de negação, né? Procedem verbo como intransitivo. Flávia, me dá exemplo de verbo intransitivo acompanhado de predicativo, porque aqui eu fui colocando um monte de adjunto que adverbial. Claro. Vou lá, só vai ser possível o predicativo do sujeito, né, gente? Por quê? Porque eu não posso ter OD nem OI. Então, com verbos intransitivos, eu só tenho a opção de trabalhar predicativos do sujeito. Não tem outra opção, nem se eu quisesse, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele saiu sozinho do local do evento. Sujeito, ele, né? Nosso sujeito aqui. Do local do evento, adjunto adverbial de lugar. Sozinho parece modo, mas na verdade é um predicativo do sujeito. Porque se fosse mulher, ela teria saído o quê? Sozinha. E o saiu, verbo que? Intransitivo. Então, ele saiu sozinho do local do evento. Sozinho aí funcionando como um predicativo do sujeito. Ele saiu preocupado da reunião. Preocupado aí, predicativo do sujeito. Ela saiu preocupada, não é isso? Observem que essa palavra varia em gênero. Portanto, não se trata de um advérbio de modo, por exemplo. Ela saiu preocupada da reunião. Preocupada aí, fazendo uma referência a ela. Então, beleza. Verbos intransitivos podem vir acompanhados de predicativos. Vou marcar esse predicativo aqui, ó. Beleza? Ou de adjuntos, o quê? Adverbiais. Então, olha o tanto de adjunto adverbial que a gente colocou. Aqui é uma oração adverbial, né? Ah, e eles também podem vir sozinhos, só não vem em prova, mas podem vir. José morreu, Maria nasceu, Maria saiu. Poder vir sozinhos, eles podem, só não é o mais comum em prova. Flávia, me dá um exemplo de um verbo intransitivo que não tem sentido o quê? Completo, claro. Existem vários, né, na verdade, gente. Vamos pegar o verbo morar. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela mora. Se eu falar assim, bom dia, gente, eu moro, isso faz sentido sozinho? Não. Só que o que eu vou acrescentar à frase não é um objeto, não é um complemento. Então, esse verbo vai ser um intransitivo adverbiado. Ele vai ter o seu sentido, né, completado por adjuntos adverbiais ou por um predicativo. Por exemplo, ela mora sozinha, né? Então, posso ter isso aí. Então, eu falo assim, ó, ela mora sozinha. Há anos, quer dizer, faz anos. Bom, quando eu fiz ela mora sozinha há anos, a frase adquiriu sentido, né? Começa pelo sujeito. Há anos, adjunto adverbial de tempo, né? E sozinha aqui, ó, qualidade ou característica do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. E o morar, verbo intransitivo.
Ô Flávia, mas esse morar, como ele tem predicativo do sujeito, ele não virou um verbo de ligação, não? Não, de jeito nenhum, porque esse verbo exprime uma ação, ato ou efeito de morar. O verbo de ligação, ele não é nocional, ele não exprime sentido agentivo ou ativo, ele não indica uma ação. Então, no caso, morar exprime uma ação. E aí eu não posso ter um verbo de ligação, beleza? A nossa confusão é porque a gente acha que toda vez que existir um predicativo na vida, haverá verbo de ligação. E essa relação não é verdadeira. Então, predicativo é a pessoa mais safada que eu já conheço na minha vida, né? Que eu já conheci na minha vida. Predicativo, pensa naquela pessoa safada que você conhece. Quando você encontrar essa pessoa, você fala: prazer, você é o predicativo da vida, né? Ela não vai entender, mas enfim, a gente vai saber o que tá falando. De vez em quando eu quero usar códigos, eu falo isso. Fulano é maior predicativo, gente. Não pega não, porque vai dar péssimo. Não vai dar ruim, não. Vai dar, é muito péssimo. Então, fulano é maior predicativo, quer dizer, vai com qualquer um, né? Pega geral, entendeu? Agora, o verbo de ligação já é bom. Quer dizer, só vai com uma pessoa, né? Mas costuma escolher errado, porque escolhe justo o predicativo para ir. Então, beleza, pensamos nos verbos intransitivos, isso aqui é o mais importante acerca deles. Aliás, isso aqui é tudo que a gente precisa saber sobre esses verbos. Podem ou não ter sentido completo, né? No caso dos intransitivos, eles podem ser seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Então, a gente já sabe dessas questões, né? Bom, aí eu tô nos verbos transitivos diretos. O que são os verbos transitivos diretos? São aqueles que exigem um complemento sem necessidade de preposição. Flávia, nunca haverá preposição? Não falei isso? Falei que não precisa de preposição. Esses verbos transitivos diretos, eles admitem as perguntas algo ou alguém. Ah, então é só fazer a pergunta. Não, a gente precisa achar primeiro o sujeito. A gente já sabe que se não seguir essa lógica, muito provavelmente nós vamos errar a análise sintática. O que mais que eu sei sobre os verbos transitivos diretos? Podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Predicativo pode acompanhar qualquer verbo, adjunto adverbial também. Então, podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos, beleza? Então, obviamente, eles apresentam OD, exigem objeto direto. Então, exigem objeto direto, admitem as perguntas algo ou alguém, podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e ou predicativos, beleza? Maria lê o livro de seu amigo. Maria, sujeito, quem lê algo. Ela leu o livro do amigo, objeto direto. Aí, Maria leu o livro de seu amigo no mês passado. Eu posso acrescentar termos aqui só para mostrar a realidade da frase. Isso ia ser um adjunto adverbial de tempo, né? Marcos comprou um presente para sua mãe. Então, Marcos comprou um presente para dar à sua mãe. Isso é o objeto direto. E aqui está implícito uma relação de finalidade, né? Para dar à sua mãe. Então, Marcos comprou um presente para dar à sua mãe, né? A finalidade da compra do presente. Luísa achou um brinquedo jogado no chão. Luísa, sujeito, achou, verbo transitivo direto, um brinquedo. No caso aqui, um brinquedo, objeto direto. Jogado no chão, jogada é qualidade ou característica do o quê? Brinquedo, no chão onde que ele estava, né?
Isso é um particípio, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma oração subordinada adjetiva restritiva, que estava jogado no chão. Felipe quis um outro pedaço de torta. Felipe, sujeito, quem quer algo, um outro pedaço de torta, funcionando como objeto que direto, beleza? Flávia, como que eu posso pensar nesses verbos transitivos diretos? Vamos pensar um pouco melhor, porque né, a gente vai desenvolvendo um raciocínio aqui, mais, como é que eu posso dizer assim, consolidado, tá? Então a gente já sabe que o verbo transitivo direto admite as perguntas a algo ou alguém e ele pode vir seguido de predicativo. Então vou mostrar primeiro essa questão do predicativo para você tirar de uma vez por todas essa ideia de que o predicativo é só do verbo de ligação. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó. A moça encontrou os pais nervosos naquele dia. Nem conversou com o pai e com a mãe, né? Falou bobagem. A moça, sujeito. Naquele dia, adjunto adverbial de tempo, né? Nervosos, qualidade ou característica dos pais. Então, nervosos, predicativo do objeto. Que agora eu tenho objeto. Isso, objeto. E isso aqui, verbo transitivo direto. Aí o menino já infere da cabeça dele, bem de trás da orelha. Eu não falei nada disso, mas ele quer que seja verdade. O menino infere assim, então só pode predicativo do objeto. Não, pode ser predicativo do sujeito também, mesmo com verbo transitivo direto. Deixa eu provar para você que pode, tá? O negócio é a gente provando também, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a moça encontrou os pais nervosa naquele dia. A moça é que estava nervosa. A moça, sujeito, encontrou o verbo transitivo direto, os pais, objeto direto, nervosa, predicativo do sujeito, que é a característica agora da moça. Naquele dia, adjunto adverbial de tempo. Lembrando, gente, um verbo, ele funciona como eu preciso avaliar o contexto para ter mais segurança acerca da transitividade, acerca da predicação. Então, quando eu penso num verbo, eu estou avaliando todo o contexto sintático da frase para definir se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, porque senão a gente acaba errando a transitividade. E o sentido também tem que ser levado em consideração. Então, eu tenho verbos que mudam de sentido e, em função disso, vão mudar a sua transitividade, tá? Então, existem várias possibilidades aqui. E tem verbo que nem precisa mudar de sentido, vai mudar a transitividade. Vamos imaginar aqui, ó, só para você ter uma ideia, vamos supor que eu tivesse assim, ó. As lojas vendem muito no Natal. Eu sei que se você pegar o verbo vender isoladamente, você vai querer que ele seja transitivo direto, porque você vai submetê-lo a perguntas e falar assim, quem vende, vende algo. Só que você precisa analisar o que está escrito na frase, e na frase não está o algo. Então, vamos supor que agora eu tivesse assim, ó, as lojas vendem coisas diversas no Natal. Então, ó, as lojas, sujeito, comércio pelo sujeito. Muito é o tanto que elas vendem. Adjunto adverbial de intensidade. No Natal, adjunto adverbial de tempo, né? Quando? Bom, esse verbo aqui, ele é verbo que intransitivo, porque ele está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais. Então, na frase aqui, ó, as lojas vendem muito no Natal, é verbo intransitivo. As lojas, sujeito, no Natal, continuou sendo adjunto adverbial de tempo.
Agora, quem vende, vende algo. Ah, beleza. Isso daqui é um objeto direto. Se esse termo, se esse sintagma é um objeto direto, vender é verbo transitivo que direto. O que eu quero te mostrar? Cuidado com a decoreba, né? A decoreba irrefletida, ela pode te levar para o buraco na análise sintática. Por quê, gente? O próprio nome já está falando, é a análise. Eu preciso levar em consideração a frase. Então, as lojas vendem muito no Natal, o verbo é intransitivo. As lojas vendem coisas diversas no Natal, aí sim eu tenho um verbo transitivo direto. Então, eu preciso olhar o contexto objetivamente. Não dá para supor, beleza? Ah, Flávia, mas tem verbo que é sempre transitivo direto. Tipo assim, namorar é sempre direto. Quem namora, namora alguém, né? Não. A gente pode fazer uma frase em que namorar seja intransitivo, beleza? Ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Namorava sempre com os pais por perto. Pode ser ele ou ela, né? Tanto faz. Vamos pôr ela. Namorava, quem namora, namora, paro e vou olhar. Sempre adjunto adverbial. Com os pais por perto, também um adjunto adverbial. Aqui é de modo, né? E aqui é tempo, em qualquer momento. Então, o verbo está acompanhado só de adjuntos adverbiais. Nesse caso, meu verbo namorar é intransitivo. Namorava sempre com os pais por perto, beleza? Verbo intransitivo. Namorava um rapaz mais jovem há anos. Pode ser ela namorava um rapaz mais jovem há anos. Há anos, adjunto adverbial de tempo. Namorava, aqui sim, verbo transitivo direto, um rapaz mais jovem. Objeto direto. Então, quem namora, namora alguém. Verbo transitivo que direto nesse caso. Agora, namorava sempre com os pais por perto, eu não tenho objeto direto, então eu não posso falar que esse verbo é transitivo, que direto. Todo mundo acompanhando? Então, eu preciso realmente analisar o caso concreto. Eu não posso tomar a referência de transitividade sem ler a frase, não. Né? Ah, eu vou decorar a transitividade. Tá, se decora a transitividade, faz algum sentido? Faz. Mas lembre-se de que o contexto é potencialmente transformador, ou seja, ele pode ajustar a transitividade de uma determinada frase, né? Ele pode trazer ali uma função diferente para um verbo que você decorou, beleza? E isso é totalmente normal. Então, beleza. Agora, nós vamos para os verbos transitivos, o quê? Indiretos. Verbos transitivos indiretos, a gente já sabe que eles vão, obviamente, exigir objetos, o quê? Indiretos. Esses objetos indiretos, em regra, são preposicionados. Vamos pensar aqui, podem, né? Vir acompanhados de adjuntos adverbiais e ou predicativos, porque adjunto adverbial e predicativo pode acompanhar qualquer verbo. Então, podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Por quê, Flávia? Porque adjunto adverbial pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Então, podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais ou predicativos. Beleza? Bom, o que mais que eu sei sobre os verbos, o quê? Transitivos e indiretos. Admitem as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição, né? Flávia, tem quais são as principais preposições que aparecem nos objetos, o quê?
Indiretos, claro, a gente pode trabalhar isso aqui. Tem uma frase que eu falo assim, adiem para compor. Adiem para compor são um mnemônico para você pensar nas principais preposições que podem introduzir objetos indiretos, tá? Então, quando eu penso aqui, ó, nas preposições, adiem para compor sobre ou contra algo. É só uma frase para você pensar, né? Adiem para compor sobre ou contra algo. A frase é só para você decorar as principais o quê? Preposições. Adiem para compor sobre e contra. Então, os verbos transitivos indiretos são aqueles que necessitam de um complemento obrigatoriamente preposicionado. Nós vamos ver daqui a alguns segundos, né, que embora esse complemento tenha que ser preposicionado, a preposição pode vir, por exemplo, implícita em uma forma pronominal. Então, a preposição não vai estar sempre saltitante para você, não. Porque senão, gente, seria tudo muito fácil, né? O menino decoraria as preposições, achei. A preposição só está no objeto indireto. Não é verdade. A gente sabe que ela pode estar em outros diversos termos, o quê? Sintáticos. Então, a gente precisa avaliar, cada caso é um caso, beleza? E aí a gente vai trabalhando exemplos mais interessantes para você perceber essas questões. Então, Marcos gosta muito de sorvete. Marcos é o nosso sujeito. Quem gosta, gosta de sorvete, objeto que? Indireto. Muito é o tanto que ele gosta. Então, adjunto adverbial de intensidade. Paulo, sujeito, obedecia sempre. Sempre também é quando que ele obedecia, todas as vezes, né? Posso trabalhar isso aqui como tempo. As regras. Quem obedece, obedece a. As regras, objeto indireto. Você precisa de apoio, sujeito. Quem precisa, precisa de apoio nas tarefas. Apoio onde, né, que a pessoa precisa? Nas tarefas. Aqui está completando esse termo, vai estar dentro do objeto. As tarefas vão ser apoiadas, né? Vai estar dentro aqui. A gente ainda vai estudar esse termo. Bom, mas a gente sabe então que os verbos transitivos e indiretos podem ser acompanhados por predicativos, vou te mostrar isso, podem vir seguidos de diversos adjuntos adverbiais, ocasionalmente a preposição pode estar o quê? Implícita numa forma pronominal, por exemplo, e aí a gente já sabe que a nossa vida não é tão simplória assim, então vamos pensar melhor aqui. Quando eu falo assim, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ele deu sozinho todo o dinheiro necessário ao rapaz. Ele, sujeito, deu algo, que é todo o dinheiro necessário, a alguém, ao rapaz.
E o verbo aqui, VTDI, sozinho, funcionando como predicativo do sujeito. Flávia, mas eu posso ter um verbo dar, por exemplo, apenas com um dos complementos? Claro que sim. Que é isso que a gente tem que treinar, né? Cada hora vai ser um caso, né? A transitividade varia. Ó, se eu faço assim, deu as explicações necessárias durante o depoimento. Neste caso aqui, o sujeito vai ser um ele, né? Ou ela. Durante o depoimento vai ser um adjunto adverbial de tempo. Quem dá alguma coisa. No caso, as explicações necessárias funcionando como objeto que direto, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A tarefa me interessa por motivos diversos. A tarefa sujeito, por motivos diversos, adjunto adverbial de causa, né? O que interessa a alguém. Então, esse me aqui fazendo papel de objeto indireto e a preposição está implícita, ó. Então, posso ter aí variações da transitividade, que é isso que a gente está observando, né? O que pode aparecer dentro da minha frase. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, visava Então, aqui, ó, visava a um futuro melhor depois da pandemia. Visava a um futuro melhor, isso é visar no sentido de desejar, depois da pandemia, adjunto adverbial de tempo. Todos nós, né, gente? Ele ou ela visava, isso é uma preposição. Esse termo, esse sintagma, função de objeto indireto. Visar no sentido de desejar. Visou os cheques roubados por falta de conferência. Pode ser ele visou os cheques roubados por falta de conferência. É o motivo que ele fez isso, né? Adjunto adverbial de causa, falta de cautela, né, gente? Visou os cheques roubados. Os cheques roubados, objeto direto. Aqui é visar no sentido de desejar e o outro é visar no sentido de por visto, rubricar. E aí eu posso aproveitar essas duas frases para dizer o seguinte, o sentido também pode alterar a regência, né? A predicação do verbo. Então, a transitividade varia em função do contexto e o sentido também pode alterar essa transitividade. Então, aqui eu fui trabalhando frases diferentes para a gente perceber que a preposição pode vir implícita, não é isso? Que eu posso ter predicativo com verbo transitivo direto e indireto, que eu posso suprimir um dos complementos a depender do contexto, né? Vou olhando todas essas possibilidades dentro do meu texto, beleza? E aí eu vou analisar sempre caso concreto, gente, não tem jeito, tá? Eu olho a frase que está na
prova. O que está grifado, quais são os termos relacionados, né? E as frases são daqui para maiores. E a gente vai fazendo exercício, a gente vai lidar com frases maiores, beleza? Verbos transitivos diretos e indiretos. O que acontece com verbos transitivos diretos e indiretos? Bom, eles vão apresentar dois complementos distintos, né? Então, apresentam eu posso ter OD mais OI, ou o contrário, OI mais OD. Então, os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem tanto um complemento direto quanto indireto. O direto é sem preposição, em regra. E o indireto é o quê? Preposicionado, beleza? Minha mãe deu o presente ao meu pai. Minha mãe, sujeito, deu algo, OD, a alguém, OI. Algo a alguém. Só para a gente entender nessas perguntinhas, sabendo que eu preciso primeiro classificar outros termos. Agradeci a aniversariante o convite. Agradece a alguém, no caso aqui eu troquei a ordem. Algo. Verbo também transitivo direto e indireto, sujeito eu, né? OI e OD. Jamais emprestaria o carro a você. Jamais, adjunto adverbial. Verbo transitivo direto e indireto. O carro, objeto direto. A você, objeto indireto. Emprestaria algo a alguém. A transitividade, a gente já sabe que ela pode variar em função do contexto. Eu também sei que esses verbos podem vir seguidos de adjuntos adverbiais, porque adjunto adverbial pode acompanhar qualquer verbo. E ou predicativos, do sujeito ou do objeto. Ah, Flávia, olha aqui, ó. Ele deu sozinho todo o dinheiro necessário ao rapaz. Sozinho é um predicativo com um verbo transitivo direto e o quê? Indireto. Se eu quisesse, eu poderia colocar um adjunto adverbial. Ele deu sozinho todo o dinheiro necessário ao rapaz naquele dia. Pronto, acrescentei um adjunto adverbial. Pode vir tudo na mesma frase. Aí passa a ter um adjunto adverbial aqui, beleza? Então, o predicativo, gente, volto a dizer, pode acompanhar qualquer tipo de verbo, assim como adjunto que adverbial. Para um verbo ser transitivo direto e indireto, ele precisa apresentar na frase os dois complementos, OD e o que? OI. Se eu suprimir um deles, ele vai deixar de ser transitivo direto e indireto, vai ser só transitivo direto, só transitivo indireto, como nessa tela que eu fiz, ó. A gente pegou o verbo dar, usamos como transitivo direto e indireto, e depois usei apenas como verbo transitivo que? Direto. Então, eu posso trabalhar com os verbos dentro do contexto e mudar a transitividade desses verbos. A gente já sabe que isso é comum e faz todo sentido, e a gente precisa ter essa noção. Então, verbos transitivos diretos e indiretos vão apresentar dois complementos, OD ou OI, beleza? OD e OI, tem que ter os dois. Se eu tirar qualquer um deles, ele vai deixar de ser transitivo direto e o quê? Indireto. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, informou ao rapaz, vou colocar assim, sobre o ocorrido. Só para você ver que essa frase aqui, ela tá fora da norma culta. O que acontece? Quem informa algo a alguém, ou se não informa alguém
de ou sobre algo. Então, quem informa, informa algo ou alguém, ou informa alguém de algo. Aqui eu tenho dois objetos, o quê? Indiretos. Então, essa frase está errada. Há dois termos preposicionados e esse verbo não apresenta isso. Está fora da norma culta, né? Ah, como é que eu vou corrigir? Informou o rapaz, aí vai passar a ser OD, sobre o ocorrido, OI, ou senão eu posso manter outra estrutura. Informou ao rapaz, OD, desculpem, OI, o ocorrido. OD. O que eu preciso é de ter complementos, o quê? Distintos, OD e OI, beleza? Ah, posso ter adjuntos adverbiais e predicativos. Informou ao rapaz sobre o ocorrido naquela ocasião. Vamos supor que eu tivesse um ela aqui, ó, só para a gente colocar um predicativo. Ela informou o rapaz sobre o ocorrido naquela ocasião. Ela informou aborrecida. O rapaz sobre o ocorrido. Aborrecida é um estado, né? Vai ser um predicativo do sujeito, só para você ter tudo que pode. Então, ela informou aborrecida o rapaz sobre o ocorrido. Coloquei um predicativo. Aborrecida aí é uma característica, uma qualidade, um estado da moça que informou. Se tivesse aborrecido e o sujeito fosse ela, seria uma qualidade do objeto, né? Então, só para mostrar para vocês que mesmo num verbo transitivo direto e indireto, eu posso ter predicativo, eu posso ter adjunto adverbial, porque predicativo e adjunto adverbial vai com todo mundo, beleza? Flávia, e o que acontece com os verbos de ligação? Então, agora nós vamos pensar nos verbos de ligação, também chamados de verbos copulativos não nocionais, né? Então, verbos de ligação. O que acontece com o verbo de ligação, gente? Eles não possuem conteúdo próprio, servindo apenas de ligação entre o sujeito e um atributo a ele relacionado, que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. O que eu tenho que pensar são quais são os principais verbos de ligação. Então, eu preciso realmente saber esses verbos. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, tornar-se, viver, andar e virar, né? Sendo que aqui eu vou ter viver no sentido de estar, andar no sentido de estar, virar no sentido de tornar-se. Ah, só existem esses? Não, existem outros. Mas esses são os principais. Para efeito de prova, isso aqui é uma quantidade suficiente. São 10, né? A gente fez um top 10 aí, que normalmente vai atender o que você precisa em prova, tá? Então, esses verbos, eles fazem ali a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, esses verbos aqui são verbos que podem ser de ligação. Eles não são, né, gente? Podem ser. Ah, quando é que eu sei que eles vão ser de ligação?
quando eles tiverem um predicativo do sujeito a eles associados. Eu preciso de um predicativo do sujeito. Ela, sujeito, era. Muito bonito, isso aqui é um superlativo, né? Então, eu tenho um predicativo do sujeito, verbo de ligação. Maria, sujeito, parecia doente, doente, predicativo do sujeito. Parecia, verbo de ligação. Você está exausta, não está? Todos nós estamos, né, gente, em alguma medida. E segue o baile assim mesmo. Sujeito, exausta, predicativo do sujeito. Então, nesse caso aqui, isso aqui é só uma expressão de reforço, né? Para dar uma ênfase, repetiu, né? Você está exausta, não está? Perguntando só se você está exausta, beleza? Flávia, mas eu preciso entender melhor por que esses verbos podem não ser de ligação. Ah, é claro que eu vou fazer isso com vocês, porque senão chega lá na prova, você erra tudo e a culpa vai ser em parte minha, que não dei exemplos, mostrando para você comparativamente que esses verbos não são sempre de ligação, né? Eu preciso mostrar isso para vocês. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela estava em casa, estou usando o verbo estar, né? Ela estava em casa na hora do crime. Ela, sujeito, começo pelo sujeito, vou analisar os termos que estão no meu predicado. Em casa, adjunto, adverbial de lugar. Na hora do crime, adjunto, adverbial de tempo. E aí, esse estava, não tem jeito de ser de ligação, não? Não há predicativo. Então, aqui, ó, não há predicativo. Se não há predicativo, não há como ele ser verbo de ligação. Então, não existe predicativo. Ela estava em casa na hora do crime. Nesse caso aqui, como eu não tenho predicativo, eu não tenho verbo de ligação, de jeito nenhum, beleza? Então, ela estava em casa na hora do crime. Esse estava aqui só pode ser o quê, gente? Verbo intransitívo, porque ele está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela estava, vou mudar só uma palavra, tá? Sozinha em casa, só botei o sozinho. Nossa, Flávia, muda tudo? Muda tudo. Sozinha parece modo, mas não é, porque varia. Sozinha é uma qualidade do sujeito. Então, sozinha é o nosso predicativo do sujeito. Em casa, adjunto adverbial, beleza? Na hora do crime, adjunto adverbial também, não mudou nada. Só que agora esse verbo está na lista e tem predicativo do sujeito. Logo, ele funciona como verbo de ligação. Então, quando eu falo assim, ó, ela estava sozinha em casa na hora do crime, só porque eu coloquei o sozinha, que era um predicativo do sujeito, esse verbo passou a ser verbo de ligação. Ah, isso acontece com todos os verbos? Não. Se o verbo indicar uma ação como o verbo morar, ela morava sozinha, isso não vai acontecer. Então, eu preciso que esse verbo não indique uma ação, que ele indique apenas estado, permanência, não é isso? Então, no caso aqui, eu tenho ela estava sozinha em casa na hora do crime. Então, cuidado para você não confundir tudo, porque o fato de eu colocar predicativo também não garante que vai ser verbo de ligação, não. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele acordou sozinho. Bebeu demais, né? Não sabe nem como é que foi parar em casa. Ele acordou sozinho em casa depois da festa. Pelo menos acordou sozinho, né? Deu sorte. Ou não, né? Sozinho, qualidade ou característica, predicativo do sujeito.
Em casa, adjunto adverbial de lugar. Depois da festa, adjunto adverbial de tempo. Só que acordar indica uma ação, então isso é verbo intransitivo. Por que é verbo intransitivo? Indica ação, não está na lista, né? Ô Flávia, em sentido metafórico, eu posso ter algum verbo que normalmente é transitivo, funcionando como verbo de ligação. Tipo assim, ela deu uma bela noiva, ele deu um ótimo pai. Pode, gente, só não vai ser comum na sua prova aparecer uma frase tão ruim assim sintaticamente. Mas a frase remete ao contexto de ligação. Quando eu falo ele deu um ótimo pai, eu quis dizer que ele se tornou um ótimo pai. Então esse verbo dar aí com valor de tornar-se vai fazer o papel, né, de verbo de ligação. Então poder pode, metaforicamente, a gente tem esse tipo de situação. Para não dizer que eu não exemplifiquei, vamos colocar um exemplo desse tipo, tá? Só é incomum em prova, mas pode acontecer. Ele deu um ótimo pai no sentido de tornou-se. Então, figurativamente, então, alguns contextos figurados apresentarão verbos nocionais, nocionais é que indicam ação, com função de verbo de ligação. Então, alguns contextos nocionais vão apresentar aí verbo, né, nesse contexto. Então, alguns contextos figurados apresentarão verbos nocionais com função de verbos de ligação, beleza? E aí a gente pensou nisso para entender melhor essa dinâmica. Ah, então ser, estar, permanecer, continuar podem ser de ligação a depender do contexto. Podem ser de ligação. Talvez sejam de ligação. Avalie a frase. Quem vai mandar vai ser o caso que concreto. Flávia, para decorar esses principais verbos de ligação é muita coisa, né, gente? Mas enfim, tenta um mnemônico aí, ó. Eu de vez em quando brinco com esse mnemônico aqui, mas aí cada aluno gosta de um, né? Eu faço CEP, que é uma palavra que eu já, né? A gente lembra de CEP, só que tem que ser com S, né? Aí, não tem a FCC, que é uma organizadora, eu faço FCT, né? Que aí já pensa em alguma coisa. E aí eu tenho viver, andar. Então, penso nessas... Isso aqui você vai gravar se você escrever 10 vezes, senão não grava não. Então, isso aqui está apresentando os principais verbos de ligação. Essas letrinhas são formas mnemônicas. E para você trabalhar o mnemônico, você tem que tentar associar com alguma coisa. Então, eu associo com o CEP de casa mesmo, só que eu sei que é ser, estar, permanecer, né? Aí eu penso na FCC, mas eu sei que é FCT, né? E VAV, porque eu penso em VAV mesmo, viva, sei lá. Então, basicamente, são as letras que fazem aí as iniciais dos principais verbos de ligação. Mnemônico, você pode inventar o que você quiser, tem que fazer sentido para você. Aqui, ó. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, tornar-se, viver, andar e virar no sentido de o quê? Tornar-se. Esses são os principais verbos que podem funcionar como verbos de ligação.
Ah, o que eles precisam? Precisam de predicativo do sujeito. Desculpem. Para ser verbo de ligação, vai precisar de predicativo do sujeito. Beleza? Então, a gente já sabe basicamente o que cada um desses verbos pode e o que eles não podem ter. Vou fazer um resuminho para a gente terminar esse pedaço. E aí depois nós vamos para os termos do predicado, né? Então, olha o que acontece. Resumindo, eu tenho dois grupos de verbos. Verbos nocionais, também chamado de verbos o quê? Significativos. Adoro uma tabelinha, um desenho. Então, verbos nocionais ou significativos, eles vão dividir em dois. Verbos intransitivos sem OD, sem o quê? OI. E eu tenho os verbos transitivos. Aí eles podem ser transitivos diretos, indiretos ou transitivos diretos e indiretos. Direto com OD, indireto com o quê? OI, diretos e indiretos com OD e OI. Em qualquer situação, os verbos podem ser acompanhados de adjuntos adverbiais e ou predicativos, né? Não tem problema, a gente vai colocar isso. Aí eu tenho os verbos de ligação, que não vão ter ação, ou copulativos. Não é uma nomenclatura muito usual, mas já apareceu. Só liga, né? Lembra de copular, que é ligar também. Verbos de ligação. Para ser de ligação, eu preciso estar na tal lista, mais predicativo do sujeito. Nossa lista VIP, ela vai ter CEP, que mais? FCT e VAV. E sempre vai ter que aparecer predicativo do sujeito. Então, eu já sei que os principais verbos ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, tornar-se, viver no sentido de estar, andar no sentido de estar e virar no sentido de tornar-se. E tem que ter o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo obrigatório aqui. O que eu sei sobre os adjuntos adverbiais? Podem acompanhar qualquer verbo, né? Eu brinquei com vocês, falei que adjunto adverbial é igual salada, né? Vai com qualquer prato, pôs até em verde aqui. Adjuntos adverbiais podem acompanhar qualquer tipo de verbo.
Só que verbos nocionais aceitam predicativos também. Só que não é termo obrigatório, é aceitam, né? Pode vir ou não. Aqui é obrigatório. Só não são obrigatórios, né? No caso do verbo de ligação, tem que ter predicativo. Então, isso aqui é nosso resuminho de transitividade ou predicação, beleza? Então, os nossos verbos podem ser intransitivos, nossos verbos podem ser transitivos, diretos, indiretos, diretos ou indiretos. Aqui é obrigatório. Então, verbos nocionais ou significativos se dividem em verbos intransitivos ou transitivos. Transitivos com complemento e intransitivos sem complemento, né? Não vão ter OD nem OI. Só que o intransitivo nem sempre tem sentido completo, eu posso colocar isso. Ah, e aí o que vai completar o sentido? Adjunto adverbial, só não vai ser objeto, beleza? Sem OD, sem OI, não pode ter OD, não pode ter OI. Verbos de ligação também não apresentam OD nem OI, posso colocar isso aqui para acrescentar, né? Verbo de ligação nunca vai ter OD nem OI, se colocar OD ou OI ele vai ser transitivo, tá? Então, pronto, resumindo tudo que a gente estudou nesse pedaço da nossa aula de análise, o quê? Sintática. Aí no próximo bloco a gente vai ver termos do predicado. Ah, objeto direto, objeto indireto, né? É claro que a gente já falou nesses termos, principalmente na primeira aula a gente teve que falar em tudo junto, mas enfim, agora a gente está separando cada grupinho, né, para você ter um pouco mais de, como é que eu posso dizer assim, conhecimento específico para poder operacionalizar tudo isso junto. Gente, é assim, primeiro vê junto, depois vê separado, depois junta de novo, até você ter condição de fazer a sua prova. E não desista, porque vai dar certo. A questão é que muitas vezes a gente fica muito ansioso, né? O conteúdo é grande? É, mas você vai dar conta, tá? Você já fez coisas mais difíceis na sua vida, pode ter certeza disso. Português não é o terror de ninguém, não. Tá? Ah, é o meu, Flávio, então tá, desabafa, chora e continua estudando. Meu filho chora no pé de amor e vai, né? Porque não dá também para parar, não, tem que prosseguir, tá? Então, acabamos este bloco.